A Monsanto, uma gigante mundial da indústria de agrotóxicos, foi condenada a pagar quase 290 milhões de dólares a um jardineiro nos Estados Unidos. O valor passa de R$1 bilhão. Dwayne Johnson trabalhava em uma escola na Califórnia. Ele alegou que usava produtos químicos da Monsanto à base de glifosato para eliminar ervas daninhas. No veredito, a juíza do caso lê a pergunta feita ao júri. Os produtos químicos foram fator importante para causar dano ao Sr. Johnson? A resposta é sim, diz ela. Answer, yes. O da Agricultura afirma que proibição a agrotóxico é um desastre. Reportagem áudio e vídeo do Rio de Janeiro, repórter Rodrigo Viga. Se a justiça brasileira mantiver a decisão de proibir o uso de um componente químico, um herbicida conhecido como glifosato, isso vai representar um caos, um desastre para a produção agrícola nacional. O Ministério Público Federal, junto com a Anvisa, estão proibindo a comercialização, o uso e até mesmo a pesquisa de alternativas ao glifosato. O glifosato ele é tão importante como o fertilizante e a semente. Porque senão nós vamos parar de plantar, João. Nós não vamos conseguir, o produtor não tem como fazer isso. Então, eles querem, o Ministério Público quer que a gente pare de plantar? Então, vamos parar de plantar. Aí vamos ver a consequência que nós vamos trazer para a nossa população e para os 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que alimentam os nossos produtos. Se a gente pode dizer que a agricultura ela fica refém a essas empresas de biotecnologias, a gente pode dizer isso? Certamente. Inclusive, quando a gente estuda o momento em que essas tecnologias são introduzidas, nós percebemos as estratégias comerciais. Por exemplo, antes da Monsanto lançar o seu primeiro produto, que foi a soja transgênica, ela comprou as principais empresas que produziam sementes no Brasil. De modo que ela preparou o mercado para ela entrar. Ela se associou com a Embrapa, que é a grande empresa pública brasileira de pesquisa. Ela tem um convênio com a Embrapa. A soja transgênica que a gente tem no Brasil é da Monsanto e da Embrapa. Portanto, ela liquidou qualquer concorrência possível e durante muito tempo, inclusive, houve muita dificuldade de obter sementes não transgênicas de soja e mais tarde de milho. Nós temos hoje uma soja transgênica. Essa soja foi patenteada por uma empresa chamada Monsanto. E essa empresa chamada Monsanto tem um herbicida que funciona com os genes desta soja. Morrem, quando for aplicado um herbicida para controlar as ervas daninhas da soja, morrem todas as ervas daninhas, menos a soja. Porque houve um casamento. Aquele Roundup, aquele herbicida, aquele glifosato que foi treinado dentro do laboratório para a planta suportar esse, e foi então, o seu gene foi fortalecido para não ser atingido pelo glifosato. A soja então prospera apesar das aplicações de herbicida. Então hoje se faz uma agricultura de venda cruzada. Aquela soja só pode ser plantada se comprar determinado herbicida. Notaram a perversidade? Então aquele agricultor que comprar uma semente transgênica, ele, na hora da colheita, na hora de embarcar essa soja no porto, essa soja ela é avaliada, investigada no laboratório, e se ela for com características transgênicas, o agricultor tem que pagar uma parte para o dono da patente. Produziu, na hora da venda, na hora da exportação, ou na comercialização, esse agricultor tem que pagar royalties para a empresa detentora dessa patente.
Acontece muitas vezes que um agricultor não plantou soja transgênica, mas o vizinho plantou soja transgênica. E houve, pela proximidade das áreas cultivadas, plantadas, houve um cruzamento das sojas. E ele acabou produzindo uma soja transgênica sem saber. No momento que ele for vender a soja dele, achando que a soja dele é limpa, não é engenheirada geneticamente, ele vai ficar pasmo, porque vem uma conta e ele vai pagar royalties sem saber. A chefe de cozinha, Paola Carosella, destacou a importância da rotulagem dos alimentos geneticamente modificados. Na verdade, isso pode ser interpretado como que isso aqui é meio mimimi, porque 1% é muito pouco. Mas a realidade, o que mais pega nessa PL é que a forma como vão ser analisados os alimentos contendo transgênicos muda. Enquanto hoje é feita antes, nesse projeto de lei, se fala que ela vai ser feita depois, no fim do processo. Então, no fim do processo do alimento, pode ser que seja muito difícil rastrear o transgênico. Com isso, pode até ser que na rotulagem fale não contém transgênico, mas na verdade tem dentro ingredientes transgênicos. No ano passado, a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, que é o maior órgão mais responsável sobre a questão de câncer, pela primeira vez levantou a suspeita de que não é propriamente o transgênico, mas é um agrotóxico utilizado, o mais frequentemente utilizado no mundo, né? Que é o glifosato. A marca fantasia dele é o Roundup Red, da Monsanto. Que esse glifosato seria possivelmente cancerígeno para seres humanos, certamente para animais. Então, nós temos aí a possibilidade de descobrir muito tardiamente que nós talvez tenhamos passado uns 15 anos ou 20 anos nos intoxicando mundialmente. Ele retira aquele símbolo em triângulo amarelo com o símbolo T dentro do transgênico. Ele mantém a imposição de colocar contém transgênico, mas ele retira o símbolo, a simbologia. Então, se está tudo bem com os transgênicos, essa é a minha grande questão. Se os transgênicos são tão bons, se chegaram para matar a fome no mundo, que eu não concordo, mas tudo bem, para que tirar o T? Se é bom, tem que deixar o T ainda maior. Hormônios nos animais, hormônios nas plantas, porque dá lucro, produz bonito, rápido. Uma ave em 30 dias, 33 dias pode ser abatida, já está 1 quilo e pouco. Então dá um lucro. A galinha, por exemplo, criada solta, leva 6 meses para poder ser abatida. Agora, no mês consegue, 1 mês e pouquinho. Então o hormônio faz isso. É uma ração artificial também, antinatural. E esses hormônios que estão por toda parte, nos peixes de criatório, no gado também, nas plantas, o que acontece? Eles causam câncer, muito câncer. 4 anos ou 3 anos atrás, o Gilles Serralini fez uma pesquisa com ratinhos. Ele alimentou um grupo com um milho transgênico, um outro com esse glifosato utilizado junto e um terceiro grupo com uma alimentação normal para controlar. E nos 2 primeiros grupos houve um desenvolvimento muito precoce de cânceres, tanto nas ratinhas fêmeas quanto machos. O primeiro-ministro francês Jean-Marc Ayrault anunciou nesta quinta-feira que, se o perigo dos organismos geneticamente modificados for comprovado, a França vai defender a sua interdição. A declaração foi feita após a publicação de um estudo pela revista Food and Chemical Toxicology, mostrando tumores do tamanho de bolas de ping-pong em ratos alimentados com milho transgênico da empresa americana Monsanto. Sementes geneticamente modificadas são chamadas as sementes do mal. É o título de um livro sobre transgênicos, as sementes do mal. Eles desequilibram o cérebro humano, desequilibram as emoções, agridem o cérebro humano, fazem perder a noção do que é certo e do que é errado. Esses transgênicos, eles não são identificados pelo corpo, por isso também não são assimilados. Eles vão se depositar em glândulas importantes, no hipotálamo, na hipófise, na tireoide, assim por diante. São os hormônios, os transgênicos, o micro-ondas. Essa ferramenta dentro de casa é um perigo. Um autor chega a dizer assim,
Quem come regularmente comida passada no micro-ondas certamente morrerá de câncer. É uma fábrica de câncer. É uma comida morta, adulterada, totalmente sem vida. É um verdadeiro coice nas células. Um noticiário na televisão, faz poucos dias, dizendo assim: agora a humanidade pode estar tranquila, porque cientistas de diversas partes do mundo pesquisaram e concluíram: alimentos transgênicos não fazem mal à saúde. Misericórdia! Que patifaria! Primeiro alimento que mata. O que mais mata no mundo em relação a câncer? Líquido ou sólido? Falo. Independente. Porque tem dois? Tem dois, tem um líquido e tem um sólido. Vamos pro sólido, então. Sólido. O alimento mais cancerígeno do mundo, a substância, chama-se acroleína. A acroleína é o resultado do aquecimento do óleo da cozinha. Por exemplo, quando eu aqueço o óleo de cozinha a 100 graus, ele gera uma substância chamada glicerol. Até que só mata de infarto e engorda. Quando eu continuo aquecendo e chega a 150 graus, ele gera acroleína. A acroleína, Mauri, é a mesma substância que sai do escapamento do carro na combustão da gasolina quando você liga o carro. As pessoas não param para pensar, mas óleo é óleo. A combustão de qualquer óleo gera acroleína. Qualquer tipo de óleo. Claro, e o Dr. Boarin, que é um dos maiores pesquisadores de acroleína do mundo, ele colocou 53 artigos científicos estudando esse assunto, destrói as fibras elásticas, envelhece 20 anos mais cedo e é a substância mais cancerígena do mundo. Até o tal do óleo de coco? Não, óleo de coco tem outro processo. Esse é o melhor óleo do mundo. Onde eu encontro acroleína em grande quantidade? Preste bastante atenção. O alimento que mais tem acroleína no mundo, nos dias de hoje, é a batata frita. Por quê? Nenhum comércio do mundo vai aquecer 20 litros de óleo, fazer uma porção de batatas fritas e jogar o óleo fora. Vai reaquecer 10, 15, 20, 30 vezes o mesmo óleo. Claro, eu nem comecei a falar de batata palha, porque daí se perde o rumo. Aí não tem noção de quantas vezes aquele óleo é aquecido. Eu estou falando em câncer aqui, Amaury. Eu sei que eu tenho liberdade para isso. As pessoas em casa, câncer. É câncer. 500 mil pessoas recebem o diagnóstico de câncer no Brasil todo ano. Outro alimento, o requeijão. Requeijão é um dos alimentos, um dos queijos mais infartadores no mundo. Tem 10 tipos de queijo principal. Um deles é o requeijão. Só que o requeijão batizado. O que é requeijão batizado, Amaury? Requeijão batizado é que, como o requeijão é um produto caro, a marca mais famosa chegou em 1911 no Brasil. É um produto caro, tá? Então eles colocaram 30%, de 25% a 30% de gordura hidrogenada, de 20% a 15% também de amido de milho. Coloca uma droga chamada de acetil, porque fica com gosto de sabão. Imagina, gordura hidrogenada, o amido de milho, sem gosto nenhum. Então eles colocam o de acetil, que é uma droga que dá lesão cerebral, já foi comprovado, para dar o gosto de queijo numa coisa que não é queijo. E a pessoa compra. Por quê? Qual pizzaria do mundo, isso é lógico, que vai colocar na borda da pizza requeijão de R$10, 300 gramas? O diacetil, quando se acumula no cérebro, ele gera uma proteína chamada proteína beta-amiloide. Proteína beta-amiloide em excesso é mal de Alzheimer. As pessoas que trabalham em fábrica de pipocas de micro-ondas nos Estados Unidos, se você entrar em qualquer lugar que serve comida, cheiro muito gostoso, de acetil e aerosol. Isso é coisa do capeta. O cultivo orgânico também foi a opção escolhida nesta fazenda, no distrito do Montalvão, em Presidente Prudente. Aqui na propriedade, em uma área de 1.500 metros, o André e a Emily produzem diversas hortaliças e frutas agroflorestais. E tudo começou com o propósito de contribuir para a saúde das pessoas. O sistema de agrofloresta, que é o que a gente faz, que a gente fala que é mais que orgânico. Em poucas palavras, ele usa a floresta como modelo. Você vai ver que a terra está sempre coberta com a serrapilheira, uma camada de cobertura vegetal morta, matéria seca, né? Folhas, galhos. Uma planta mais nutritiva, mais saborosa, e uma coisa que os clientes falam muito é da durabilidade dela. Cada vez que a gente faz uma cultura aqui, toda essa matéria, essa cobertura, raiz, fica lá. A terra fica cada vez melhor. Então, a gente também faz muitas podas nas árvores, assim. Toda essa matéria vai na terra. É um tipo de uma comida para a terra. Então,
essa vez também, cada vez o terra fica mais fértil, com mais vida, assim, é cada vez melhor. A qualidade dos alimentos conquistou a vizinhança e o casal de produtores já pensa em mudanças no sistema de entrega. A técnica genética da ciência avançou de tal forma que o homem agora está manipulando o núcleo da célula. E dentro do núcleo tem cromossomo, tem genes, e os genes são formados de sequência de pares de DNA. Então eles verificaram exatamente aquele gene alterado e eles entraram. Isso vulgarmente também é chamado tesoura, como se cortasse. Então eles abriram 2 pares de DNA e eles introduziram um gene perfeito que o indivíduo não funcionava ou tinha alterado.